Então, galera, eu vou pedir desculpa pra vocês por um problema de iluminação, mas é porque eu tô tentando dar uma modificada no meu cenário, até mesmo para que eu possa fazer mais vídeos pra vocês. Então, por enquanto, a iluminação tá um pouco fraca por causa da gambiarra que eu tô fazendo. Eu vim falar sobre o livro Diário de uma Escrava, da Rua Mirlin, que foi lançado pela Dark Side. O livro, pra quem não conhece, ele foi um baita sucesso no Wattpad e, logicamente, depois de lançada a versão física, que simplesmente é maravilhosa, ele não poderia deixar de ser também tão bom, tão bem aceito. Mas a questão é que a história do Diário de uma Escrava não é uma história bonitinha. Eu acho que pelo nome já deu pra perceber. E na verdade, a história é ainda mais assustadora. O Diário de uma Escrava conta um relato baseado em fatos reais que acontece por aí pelo mundo afora, de meninas que são sequestradas ainda adolescentes para serem usadas como escravas sexuais. Então no livro ele é um pouco pesado, porque você pode estar lendo aquilo dali pensando assim: cara, isso tá acontecendo nesse momento. E foi um pensamento que eu tive durante boa parte da leitura, porque basicamente ele conta a história de Laura, que ela é uma garota que ela foi sequestrada quando adolescente e foi mantida em um cativeiro, sendo usada e abusada o tempo todo por um cara chamado Estevão. Estevão é um cara normal, ele tem uma família que é composta pela esposa dele, que infelizmente não pôde engravidar, pessoas que frequentam a igreja, a esposa dele é uma pessoa mais bem sucedida financeiramente falando, então é aquela pessoa que você nunca duvidaria. E é aí que mora o real perigo. Perigo de que, às vezes, a pessoa que está do seu lado, o seu vizinho, ele pode ser um desses predadores. Então é realmente assustador quando você para pensar sobre isso. E a história vai descrevendo, assim, de uma forma bem... o livro, ele é escrito, né, como se fosse a visão da Laura. Então ele é escrito com, assim, detalhes suficientes para que você fique horrorizado, mas não chega a ser um livro que tem determinadas coisas que ela não explora tão a fundo, que graças a Deus ela não explorou tão a fundo. Porque só de eu ter lido o livro, mesmo não tendo certas coisas exploradas a fundo, eu consegui visualizar bem as cenas e pela primeira vez eu não gostei de ter visualizado tão bem as cenas. E a história vai contando a história dessa garota que tá no cativeiro e vai falando, aos poucos você vai descobrindo como ela foi sequestrada. E assim, logo na página 40, eu postei até no meu Facebook que eu me senti muito mal, sério, me senti muito mal pela leitura do livro. Então é o seguinte, o livro ele é maravilhoso, ele é muito bem narrado, mas o fato de que é uma coisa tão real, que realmente está acontecendo com pessoas nesse momento, com milhares de garotas pelo Brasil e fora do Brasil, te deixa naquele... como eu posso falar? É angustiante, entendeu? Quando eu tava lendo o livro, sei lá, nesse tempo que eu falei pra vocês, da página 40, eu tava lendo o livro, eu tava indo pro trabalho, de boa e etc. Naquele dia eu tinha quase sofrido um acidente de ônibus, mas ainda foi que eu pensei, cara, de certa forma, por pior que tenha sido essa manhã, que eu quase sofri um acidente de ônibus, eu tô bem, eu tô viva, entendeu? Eu tô segura, de certa forma eu tô indo segura pro meu trabalho, voltei pra minha casa, fui pra minha faculdade, estava segura. Mas a questão é que, assim, naquele momento em que eu tava ali indo pro trabalho, lendo um livro, provavelmente existia uma garota, ou algumas, né, na verdade várias garotas, que estavam passando pelas situações descritas no livro. E isso é a parte mais assustadora no livro. Porque, assim, uma coisa que eu sempre falei, quando as pessoas falam, mas o autor X, ele ferra com a gente porque ele é muito cruel, como ele pode fazer tanta maldade assim com o personagem. Mas, cara, a vida real, ela é bem pior. E esse livro mostra isso. Porque como são relatos de várias coisas que foram encontradas em jornais, relatos de pessoas que passaram por essa situação, né, que foram sequestrados e que conseguiram sair desses sequestros com vida, isso realmente deixa as coisas mais assustadoras que realmente são. E olha, eu já li muito livro de terror, eu já vi muito filme de terror, mas nada me deixou tão mal quanto esse livro. Então, assim, tem um amigo meu, que o Michel, que ele leu, ele falou assim: eu não recomendo esse livro pra ninguém. Eu já muito pelo contrário, eu recomendo esse livro pra todo mundo, entendeu? Pra mães, pra filhas, pra adolescentes, pra que entendam o que pode vir a acontecer. Porque às vezes você pensa, não, eu sou B10, eu conheço, consigo me defender e por aí vai. Quando um predador desse quer realmente fazer uma vítima, não dá. Você não consegue se defender, porque ele já vai preparado, ele já vai pronto pra te atacar. E muitas vezes ele não tem nada a perder, então ele vai te atacar, ele vai se focar em te matar pra poder te pegar e te levar pro cativeiro dele. E ali é que começa o maior pesadelo. Imagina você passar... Muita gente reclama assim quando não tem nada pra fazer, quando não tem que sair, quando os pais colocam de castigo, e aí você tem que ficar, sei lá,
semanas preso no seu quarto saindo pra escola. Agora você imagina você passar 4 anos presa em um cubículo pequeno, às vezes um local sem janela, sem iluminação, com uma iluminação só artificial. Isso sim é terrível. E não só isso, você sendo obrigado a fazer diversas coisas que, assim, me dá nervoso só de tentar trazer isso pra vocês. Então é realmente uma situação muito assustadora. E quanto mais gente ler um livro desse, quanto mais gente conseguir perceber essa realidade, que existe essa realidade por trás das coisas, que o mundo não é tão belo, que o mundo não é só arco-íris e que existem pessoas más, e por pior que você imagina que seja uma pessoa, existe alguém muito pior do que a sua imaginação. Quanto mais pessoas souberem disso, menos Lauras a gente vai ter. E os casos ali são todos reais. O caso que a Laura passa, né, a história que da Laura que é contada, a Rô, ela teve assim, um baita de um trabalho de pesquisar vários artigos de várias coisas que aconteceram com mulheres e jogar isso em uma personagem. Então ela teve todo um estudo sobre psicologia, etc. Assim, dá pra você perceber quando você lê o livro. E é assustador. Tem 2 cenas do livro que pra mim foram as que eu mais fiquei horrorizadas. Uma delas foi logo uma das primeiras, que é a cena da Fanny. Eu não vou falar pra vocês o que acontece, mas quando vocês lerem o livro e ver lá quem é a Fanny, vocês vão me entender. Eu li. Gente, como eu chorei, é sério. Eu não me lembro nunca de ter chorado tanto lendo um livro, entendeu? Porque beleza, eu chorei lendo A Culpa das Estrelas, eu chorei lendo Quem é Você Elástico, eu chorei lendo Terrível Encanto, eu chorei lendo Harry Potter, eu choro lendo revistinha em quadrinho da Turma da Mônica, entendeu? Mas nada foi como essa parte do livro, nada foi como a Fanny. No final da cena, desse capítulo da Fanny, né, é de partir o coração, é sério. Eu não consegui voltar a ler o livro de cara. Eu tive que parar, me recuperar, ver cachorrinhos fofos na internet, bebezinhos sorrindo, pra poder ter alguma esperança no mundo, pra poder continuar lendo o livro, porque realmente ele te destroça totalmente por dentro. E é uma sensação terrível. A impunidade, e você saber que assim, a maioria desses casos onde crianças ou adolescentes são sequestrados para serem abusados sexualmente, a maioria desses casos não tem solução. Esses predadores estão por aí, fazendo cada vez mais vítimas. Então você pensar nisso e ler essa história é uma coisa que você fica assim, eu não tô nem conseguindo passar pra vocês o quão foi angustiante pra mim essa cena. Mas nada é pior do que o capítulo Convulsão. Eu não também vou falar o que vai acontecer nesse capítulo, só que assim, foi a cena mais grotesca que eu já li no livro até hoje. E cara, sei lá, eu li Exorcismo, eu li uma porrada de livros assim, de terror, entendeu? Eu fui técnica de enfermagem, eu adorava fazer curativos, eu vi pessoas com, sei lá, tipo, o músculo exposto, eu fazendo curativo de uma boa e não tive nojo nenhum. Mas essa cena de convulsões é uma cena tão nojenta, tão... Sério, dá um ódio, não dá pra descrever, dá um ódio, uma raiva tão grande, assim, você fica tão angustiado, entendeu? E é uma cena ao mesmo tempo tão nojenta, que assim, cara, pela primeira vez, eu pensei que isso nunca iria acontecer na minha vida. Pela primeira vez, eu vomitei lendo um livro. Sério, eu botei todo o meu almoço pra fora, porque depois que eu terminei de ler aquele capítulo, de tão mal que eu me senti. E eu sempre tive esses filmes de terror e tal, que o pessoal vomita por qualquer coisa. Eu falei, caraca, eu tô me sentindo igual um personagem de filme desses americanos, onde as pessoas vomitam por qualquer coisa. Mas não dá. Realmente uma cena angustiante, é uma cena que você não consegue simplesmente ler e passar, simplesmente continuar lendo, entendeu? Eu não tenho filhos, eu tenho só um sobrinho de 18 anos, eu nunca tive uma filha. A pessoa mais nova que eu conheci, assim, que eu tomava conta, foi o meu sobrinho, entendeu? Mas pra quem tem filha mulher, eu acho que o desespero dessa cena, ele é muito maior, ele deve dar deve assim, não sei, eu acho que se eu tivesse uma filha mulher, se eu tivesse uma criança sob minha guarda que fosse uma garota, entendeu? Eu acho que a minha reação, sei lá, eu teria tido um treco, porque se eu vomitei mesmo não tendo nenhuma criança feminina que está sob a minha guarda, imagina se eu tivesse. E aí vem a melhor parte do livro, que é o final.
Também fique tranquilo. Não tem spoilers essa resenha. Mas assim, o final é revoltante. Meu Deus do céu, eu li esse final. Eu li hoje o livro, terminei de ler hoje o livro. Eu li o final e eu fiquei tão desesperado, mas tão desesperado, tipo assim... É aquele final, não é porque o final ele é mal escrito ou coisa do tipo, não, muito pelo contrário, assim... Não tenho do que reclamar, do que falar mal da escrita da Rô, entendeu? Na verdade, ela escreve maravilhosamente bem. E todos os passos dos personagens, tudo que os personagens fazem, tudo que os personagens fazem, entendeu? Você consegue aceitar de boa. Não assim de boa, tipo, ah, legal, eu aceito de boa o cara que é estuprador. Não, ele realmente eu não aceito de boa nada do que ele disse. Mas você consegue entender, tipo, a relação das vítimas, a ação das vítimas, das pessoas ao redor, etc. Você consegue entender muito bem porque cada um tá agindo daquele jeito. Mas, cara... Não tem como não ficar revoltado com o final. É de uma agonia, tipo, eu fiquei tão revoltado, mas tão revoltado com o final desse livro, que assim, eu tava na rua, indo pro trabalho, lendo o livro, e aí eu fui mandar mensagem pro amigo meu, que leu o livro também, apesar de ser que ele não ia escutar porque ele tá sem WhatsApp, mas eu mandei mensagem pra ele, fiz questão de mandar mensagem pra ele, porque eu precisava botar aquilo pra fora, da mesma forma que eu tô precisando botar pra fora aqui pra vocês, eu precisava naquela hora botar aquilo pra fora. Dá uma raiva, nossa senhora, meu Deus do céu, dá uma raiva tão grande, mas tão grande do final do livro. Assim, eu acho que eu nunca senti raiva tanto de um livro. É sério, eu nunca senti tanta raiva do final de um livro. E isso, pra quem já leu o livro pra caramba, pra quem já odiou, parou de ler determinados livros porque não gostou de como era descrita a história, etc. Eu senti raiva do final de um livro, entendeu? Ao mesmo tempo que assim, eu considero o livro bom, não é que eu vou falar para as pessoas, olha, o final é muito ruim e você não vai comprar o livro, como eu falo sobre alguns livros. Não, pelo contrário, o livro é muito bom, leia o livro, só que se prepara pro final, porque você vai ter um acesso de raiva, porque assim, minha vontade, quando eu li o final do livro, era de, sei lá, socar uma parede ou algo assim, entendeu? Eu tinha necessidade de extravasar de alguma forma, eu não conseguia, eu fiquei com aquilo agoniado o tempo todo na minha garganta, eu fui pro trabalho com aquilo agoniado. Só quando eu cheguei e falei pra um dos meus alunos, cheguei e falei que assim, olha, eu preciso contar o final de um livro, que como você não gosta de ler, você não vai ler esse livro, mas eu preciso contar pra alguém o final pra poder botar isso pra fora. E eu consegui, ele foi, falou tudo bem e tal, contei o final do livro pra ele, expliquei o que aconteceu, né, tive que fazer um resumo da história, e aí eu contei o final do livro e, tipo, ele ficou revoltado com o final do livro. E, tipo, ele só leu o final do livro, ele viu só o final, que eu dei o final pra ele ler. Mas a revolta é tão grande, e ao mesmo tempo você sabe que isso acontece, que assim, por maior que seja sua revolta, mas que você fala assim, mano, eu não creio que ele tá fazendo isso, eu não creio que o personagem X tomou essa decisão. Você pode pensar isso como eu pensei, mas esse final ele é tão revoltante, mas tão revoltante, mas ao mesmo tempo é real, você sabe que isso acontece, você sabe que isso pode acontecer a qualquer momento, e que foda-se a sua revolta, isso vai continuar tendo acontecido no final do livro, entendeu? E você sabe que isso não é só um livro, você sabe que isso é real. E no final do livro eu até explico o porquê do final do personagem, porque aquele personagem tomou aquela decisão. E aí você pensa que existe isso acontecendo com várias pessoas pelo redor do mundo, que o tempo todo isso está acontecendo, porque no final tem os relatos lá dos jornais que ela conseguiu pegar e da onde ela tirou essas ideias. Então você saber que isso está acontecendo ao redor do mundo com várias pessoas faz apenas com que o livro seja mais... te dê mais raiva do grande vilão, né? Que no caso do livro ele é representado pelo Estevão, mas existem milhares de Estevão por aí. Então assim, o que eu dou de conselho pra vocês, leiam o livro. Sim, ele é maravilhoso, ele é um baita de um aprendizado. Eu acho que se você ler, você vai começar a tomar mais cuidado, não só tomar mais cuidado quando você anda por aí e tudo mais, mas vai passar a tomar mais cuidado e observar melhor as pessoas. Não só tomar mais cuidado, mas também observar melhor as pessoas, porque você vai ver que assim, existem pequenos sinais que as pessoas podem dar e que se alguma das pessoas que percebesse aqueles pequenos sinais tivesse tomado uma decisão, tivesse feito alguma coisa, tivesse, sei lá, chamado a polícia, entendeu? Tivesse feito qualquer coisa dessa, as coisas não tinham terminado como terminou. E não é que terminou a merda toda, porque a porcaria continua, entendeu? Então as coisas não teriam continuado como continuaram ruins. É essencial que você leia esse livro, é essencial que você faça todas as pessoas do mundo que vocês conhecem lerem o livro. Cara, eu sou escritora, eu tô tipo mandando as pessoas lerem o livro de um outro autor, mandar todo mundo recomendar o livro de outro autor. Sim, porque é essencial, porque
sequestros, escravos sexuais, pessoas são sequestradas para servir de escravidão sexual pelo resto da vida delas. Isso é real, isso acontece o tempo todo. Isso está acontecendo nesse momento. Nesse momento tem uma garota simplesmente ingênua, uma garota inocente, que está sendo sequestrada e está sendo levada por um predador sexual e que vai simplesmente acabar com a vida dela, mesmo que ela não morra. Ele vai acabar com a vida dela, porque ele vai acabar com o psicológico dela, ele vai acabar com o físico dela, entendeu? Ela não vai ser ninguém. Então é essencial que você leia, que você passe para os outros e alerte as pessoas, pai, mães, filhas, irmãos, amigos, todo mundo que você conheça. Peça, recomende, leia esse livro, informe. Ele é pesado, você vai chorar, você vai sentir raiva, você vai vomitar até, mas é essencial que você leia e que você entenda todas as coisas que estão por trás. A minha numeração que começou mal tá ficando pior, então eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Mas assim, galera, de verdade, enquanto você não lê esse livro, toma cuidado com as pessoas com quem você conhece, com as pessoas com quem você anda na rua. Toma cuidado com qualquer coisa. Se você vê alguém que apareça numa situação de perigo, procure ajuda. Se você não puder ajudar, procure a polícia, procure qualquer coisa, mas não deixe isso acontecer com outras pessoas, ok? É isso, galera. Eu espero que vocês leiam o livro. Se vocês por acaso pegarem esse livro para ler por minha recomendação, deixe aqui nos comentários o que você achou, ok? Dá um like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal porque eu vou fazer mais vídeos, resenhas assim, e tchau!